O mercado de fundos imobiliários no Brasil está vivendo um momento histórico. O IFIX, principal índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores, atingiu uma nova máxima. Esse marco não acontece por acaso e merece a nossa atenção. Hoje, vamos entender o que significa esse recorde, por que ele aconteceu e o que pode representar para o futuro dos investidores que apostam em renda passiva através dos FIIs. Antes de mais nada, vale lembrar o que é o IFIX. Ele é uma espécie de termômetro do mercado de fundos imobiliários. Assim como o Ibovespa mede o desempenho das ações mais negociadas da Bolsa, o IFIX reúne os fundos imobiliários com maior liquidez e relevância. Quando esse índice sobe, significa que, em média, os FIIs estão se valorizando. Quando cai, indica o contrário. Por isso, a marca histórica recente tem um peso simbólico enorme para o mercado. Nos últimos meses, o IFIX vinha mostrando uma tendência de alta consistente. Mas o que está por trás desse movimento? Uma das principais razões é a perspectiva de queda da taxa Selic. Como sabemos, os fundos imobiliários competem diretamente com os investimentos de renda fixa. Quando os juros estão muito altos, muitos investidores preferem deixar o dinheiro em produtos mais conservadores, como o Tesouro Direto ou os CDBs, que pagam bons rendimentos com baixo risco. No entanto, à medida que a Selic começa a cair, os fundos imobiliários ganham atratividade, pois oferecem potencial de valorização e pagamento de dividendos acima da média. Outro fator importante é a melhora no cenário macroeconômico. A inflação, que tanto preocupou os brasileiros nos últimos anos, deu sinais de arrefecimento. Com uma inflação mais controlada, o poder de compra dos dividendos pagos pelos FIIs aumenta. Isso traz mais confiança ao investidor e ajuda a impulsionar o mercado. Mas não podemos deixar de falar do apetite estrangeiro. Cada vez mais, investidores de fora do Brasil têm olhado para os fundos imobiliários como uma forma de diversificação. Eles enxergam no Brasil um mercado com imóveis de qualidade, contratos atrelados à inflação e oportunidades de retorno mais alto do que em muitos outros países. Essa entrada de capital estrangeiro também ajuda a valorizar os fundos e, consequentemente, o IFIX. O recorde recente mostra que o mercado de FIIs amadureceu. Se voltarmos a alguns anos, os fundos imobiliários eram vistos como um investimento de nicho, restrito a poucos investidores. Hoje, eles fazem parte da carteira de milhões de brasileiros. Seja para gerar renda mensal, seja como alternativa de diversificação, os FIIs ganharam espaço e respeito no mercado financeiro. É interessante observar também que a alta do IFIX não se deve a apenas um tipo de fundo. Temos diversos segmentos colaborando para esse resultado. Os fundos de logística, por exemplo, seguem muito fortes. O setor cresceu com o avanço do e-commerce e continua sendo um dos mais procurados pelos investidores. Já os fundos de lajes corporativas, que sofreram durante a pandemia, vêm se recuperando conforme a ocupação dos escritórios volta a crescer. Os fundos de shopping centers também mostram resiliência, apoiados pelo consumo das famílias. E até mesmo os fundos de papel, aqueles que investem em títulos de crédito imobiliário, continuam atraindo investidores por oferecerem rendimentos indexados à inflação e ao CDI. Esse equilíbrio entre os diferentes tipos de fundos mostra a solidez do mercado. Não estamos diante de uma bolha ou de uma valorização artificial. Pelo contrário, o IFIX está refletindo a confiança dos investidores em vários setores da economia ao mesmo tempo. Mas é claro que nem tudo são flores. Precisamos falar dos riscos. Apesar do otimismo, o cenário econômico ainda tem incertezas. A trajetória da Selic depende da condução da política monetária. Se a inflação voltar a subir, o Banco Central pode interromper os cortes de juros. Além disso, questões fiscais e políticas podem gerar volatilidade no mercado. Portanto, o investidor precisa manter cautela, diversificar sua carteira e ter visão de longo prazo. Outro ponto de atenção é que, com o IFIX em máxima histórica, muitos fundos já subiram bastante de preço. Isso significa que alguns deles podem estar mais caros em relação ao valor patrimonial.
Nesse caso, o investidor precisa analisar bem antes de comprar. É essencial avaliar se o preço atual justifica o rendimento esperado. Comprar apenas porque o índice está em alta pode levar a frustrações. Por outro lado, é justamente em momentos como esse que vale a pena revisar a estratégia de investimento. Se você já investe em FIIs, é hora de avaliar se sua carteira está equilibrada entre fundos de tijolo, de papel e diferentes setores. Se ainda não investe, pode ser uma oportunidade para começar a estudar esse mercado e se preparar para aproveitar as próximas janelas de entrada. O que não dá para ignorar é que os fundos imobiliários vieram para ficar. Eles se consolidaram como uma forma prática e acessível de investir em imóveis, sem precisar comprar um apartamento, uma sala comercial ou um galpão logístico inteiro. Com apenas algumas cotas, o investidor já participa dos rendimentos e da valorização do mercado imobiliário. Além disso, a isenção de imposto de renda sobre os dividendos, pelo menos por enquanto, continua sendo um grande atrativo. Isso significa que o valor que cai na conta do investidor todo mês é líquido, sem desconto, o que aumenta o apelo dos FIIs em comparação com outros investimentos. Quando olhamos para frente, os especialistas projetam que o mercado de fundos imobiliários no Brasil tem muito espaço para crescer. Em países como os Estados Unidos, o tamanho do mercado de REITs, que são os fundos imobiliários deles, é gigantesco e movimenta trilhões de dólares. O Brasil ainda está engatinhando nesse sentido, mas com avanços significativos. O próprio recorde do IFIX é uma prova disso. Portanto, o novo patamar do IFIX não é apenas um número bonito para se comemorar. Ele representa a confiança dos investidores, o amadurecimento do mercado e a consolidação dos FIIs como um dos principais ativos de renda variável no Brasil. Se você é investidor, o momento pede atenção e estratégia. Não basta seguir a manada. É preciso analisar fundo a fundo, entender o portfólio, os contratos, a gestão e as perspectivas. Investir com consciência é o que garante bons resultados no longo prazo. E se você está apenas começando a conhecer esse universo, não se assuste com os números. Use esse marco histórico como motivação para aprender mais. O mercado de FIIs tem muito a oferecer, e quanto mais cedo você se informar, melhores serão as suas decisões de investimento. O IFIX em máxima histórica é uma notícia que ficará registrada na história dos fundos imobiliários no Brasil. Mas o mais importante é o que ela simboliza: um mercado cada vez mais maduro, diversificado e promissor. Cabe a cada investidor aproveitar esse momento para revisar suas estratégias e se posicionar de forma inteligente para o futuro. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim você acompanha todas as nossas análises sobre fundos imobiliários, ações e investimentos. E claro, deixe seu comentário. Você acredita que o IFIX vai continuar subindo ou acha que estamos próximos de uma correção? A sua opinião é muito importante.